Boa noite, irmãos. Saúdo os irmãos com a graça e a paz de Cristo. E admito que é extremamente interessante, edificante, fervorosamente confortável ter preparado a mensagem e poder acompanhar leituras e cânticos que expressam o Evangelho, que falam de Cristo, que narram sobre isso que nós vamos falar essa noite, em outras palavras. Quero trazer uma mensagem intitulada apenas Dádiva. O título da mensagem é apenas a palavra dádiva. E quero que os irmãos acompanhem uma leitura de João 1, de 1 a 14. João 1, de 1 a 14, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar mais uma vez? Deus, esta é a tua palavra. Nos nutre através dela, nos inspira a adoração a Ti através dela, nos inspira a respondermos adequadamente conforme ela ensina. Dependemos de Ti, dependemos de Cristo, dependemos do Santo Espírito e clamamos em nome de Jesus, que fale aos nossos corações, que instrui cada um aqui, que nos conduz na Tua palavra. Derrame do Teu Santo Espírito, dependemos de Ti. Abra os nossos olhos, tire corações de pedra e coloque corações de carne, pulsantes por Ti, e mostra-nos Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo exaltado. Mostra-nos Jesus. Ó Deus, louvemos ao Teu nome através dessa mensagem. Clamamos isto em nome de Jesus. Amém. Temos aqui uma mensagem de vida. Para quem gosta de filmes de guerra, que nem eu, tenho uma sugestão para vocês, para quem gosta. 1917, não sei se alguns de vocês já assistiram esse filme. Lá narra
sobre uma missão dada a um jovem soldado, que levaria um colega soldado também. Levaria uma mensagem para uma tropa atrás de linhas inimigas, cuja comunicação foi interrompida. Então ele teria que deslocar-se junto com seu amigo até lá, por meio das tropas inimigas. Essa mensagem evitaria um ataque em uma armadilha feita pelo inimigo e salvaria inúmeras vidas dessa tropa. Este é o enredo do filme. Então, a travessia de 2 jovens soldados no meio de terríveis linhas dominadas pelo inimigo para levar uma mensagem de vida a uma tropa. É angustiante, é desafiador, é muito bem produzido, inclusive, e dirigido, mas a mensagem que nos interessa é justamente essa. Alguém que porta a mensagem da vida e se dispõe, se necessário, a entregar sua vida para que outros tenham vida. Este é o maior enredo de 1917. E esta é a mensagem que João nos passa através do seu Evangelho. A importância do Evangelho que João escreveu está no objetivo de salvar, ser uma mensagem de vida, salvar vidas. É um chamado para crer e ter vida. É para isso que está escrito este livro. Muitos conheciam um homem que foi notícia no mundo judeu, também em parte do mundo romano, crucificado. Muitos conheciam essa informação. João anuncia que aquele homem é Deus. Aquele homem é Deus. E nós precisamos crer nele para termos vida. Veja o objetivo expresso em João 20, 31. João, capítulo 20, versículo 31. Que diz: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João só escreveu com esse objetivo. Tudo que ele fez ao pegar a sua tinta, pegar a sua pena e começar a escrever, foi que vocês creiam e crendo tenham vida. Essa é a intenção. A mensagem de João é crer e viver. E estes primeiros 14 versículos, esses versículos que lemos essa noite, são um resumo de todo o livro. Então, eles resumem a mensagem de um Deus que dá vida. Vamos olhar então para esse texto, enfatizando a dádiva da vida, a dádiva do amor, a dádiva de Deus contida nestes versículos. Deus é dádiva. E nós vamos trabalhar isso em 3 pontos. O primeiro diz: a dádiva eterna criou. O segundo ponto: deu-se a nós. E o terceiro ponto: a dádiva age em nós. A dádiva eterna criou, deu-se a nós, a dádiva age em nós. Então, o nosso objetivo, olhando para esse texto, é mostrar que Deus é dádiva e nos chama a sermos dádiva. Bom, como primeiro ponto, então, a dádiva eterna criou. Então, nós sabemos que Deus é amor. Deus é amor. Se formos falar o que é Deus é amor, vamos ter uma outra mensagem inteira para entendermos o conceito de amor que se aplica a Deus, mas hoje nos interessa dentro desse amor um foco.
Amar é se doar. Amar é doar a si mesmo. Então, isso nos interessa essa noite. Deus é amor e amar é também se doar. Deus, Ele é dádiva. Deus é dádiva. Deus doa de si mesmo e tem prazer em doar de si mesmo. É parte do caráter dele e do regozijo dele, na perfeição do que ele é, ser dádiva, doar a si mesmo. Então, tudo que ele é e o que ele faz, reflete isso, reflete doar de si mesmo. E por toda a eternidade, antes sequer de nós existirmos, deste mundo existir, ele é um Deus perfeito, ele é um Deus completo, de que não tem falta de nada. Ele não tinha falta da criação. E ele já era amor, já era dádiva. Sendo assim, por toda a eternidade, ele já doa de si mesmo. E você, mas doa a quem? Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito. Ele doa dentro da Trindade, de si mesmo. O Pai ama ao Filho e ao Espírito. O Filho ama ao Pai e ao Espírito. O Espírito ama ao Filho e ao Pai. E eles doam-se em amor uns aos outros. Amor perfeito, sem faltas, sem carências, sem nenhuma imperfeição, sem nenhuma necessidade. E mesmo então, sem ter necessidades, já sendo dádiva, já sendo amor perfeito, ele cria, ele decide criar e cria o mundo e tudo que nele há. Vamos lá, Gênesis 1:1, que vocês sabem de cor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então Deus chama a existência, Ele cria o mundo, dádiva da existência às criaturas. Um dom, uma dádiva de vir a existir, operado por Deus. Gênesis 1:3, disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1:4, e viu Deus que a luz era boa. Se nós formos lá para 1 João, capítulo 1, versículo 5, 1 João 1:5, na parte B, no finalzinho do versículo diz, Deus é luz, e não há nele treva alguma. O Deus que disse na criação, haja luz, Deus é luz, ou seja, ao criar o mundo, Deus dá de si ao mundo, Deus doa de si, Deus doa da sua luz ao mundo, numa luz que representa a sua luz. Deus dá de si ao criar, a dádiva da luz, dádiva de Deus. E viu Deus que era bom refletir a si mesmo na criação, era bom dar de si mesmo à criação. É bom que a criação reflita Deus. Ainda criando, no 6º dia, Gênesis 1:26, o comecinho, diz, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, ecoam juntos, em harmonia, em prazer e poder. Façamos o homem. Vamos dar vida. Ele que é a vida, vai dar vida ao homem. Ele que é luz, ele vai doar a sua imagem ao homem. Ele vai dar da sua imagem e da sua semelhança, dádiva de Deus.
Então, como nenhuma outra criatura em toda a criação, seja dos grandes animais, seja das belíssimas formas que nós temos em nossa natureza, fauna ou flora, seja os anjos e todo o exército celeste, nenhuma outra criação teve, dada por Deus, a sua imagem e semelhança. Somente o homem. Nós recebemos a dádiva de representarmos Deus à criação. Uma criação que pulsa luz e vida, dádivas de Deus. Afinal, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Porém, nós que recebemos essa dádiva inigualável, rejeitamos a dádiva. Nós rejeitamos a luz, abraçamos as trevas, rejeitamos a vida, abraçamos a morte. Ao invés de nós rendermos glórias a Deus, nós vivemos longe dele e nos escondemos pela nossa vergonha de pecado. E a nossa vida tem refletido isso. Em pecados e pecados você, originalmente, só se esconde e se afasta de Deus e vive contrário à sua glória, ansioso apenas, como nós falamos essa manhã, por comer, beber, vestir, mas longe do reino. Irmãos, se o Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho, nós rejeitamos a luz, nós rejeitamos a palavra, nós rejeitamos as Escrituras, nós tomamos o nosso próprio caminho, fazemos isso todas as vezes que nós ignoramos a vontade de Deus expressa nas Escrituras, para viver como nós queremos. É só analisar a nossa semana e o quanto ela é regrada pelas Escrituras ou pelas nossas vontades. Garanto que em todas as casas aqui deve ter uma Bíblia. Essa Bíblia, podemos falar que ela está ali pulsando luz, pulsando vida, mas muitas vezes fechada e lacrada em luz e em vida, porque nós não queremos isso. Nós fechamos, nós preferimos as trevas da Bíblia fechada, nós preferimos amarrá-la e colocá-la embaixo de outros livros, para que ela não ilumine nossos caminhos e mostre o nosso pecado através da sua luz. Amamos que o nosso erro permaneça no escuro, nós amamos fazer escondido, amamos ter os nossos segredos e manter eles debaixo dos panos, fingir outro eu perante os outros. O nosso pecado ama o escuro, assim nós odiamos a luz pelos nossos pecados. E João 3,19 revisita esse mesmo tema, dizendo, em João 3,19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você abre a Bíblia e fala com a pessoa, ela odeia que você venha repreendê-la, ela odeia que você venha acusá-la, porque ele ama as suas trevas, porque suas obras são más, e as trevas não deixam ninguém ver o que ele está fazendo. Amamos as trevas. Se esse Deus, que é dádiva, criou, e nós rejeitamos as suas dádivas, temos algumas aplicações para fazermos, que carecem de resposta imediata de vocês. Nossa resposta. Primeiro, devemos louvar e adorar aquele que nos deu luz e vida. Somos, primeiramente, chamados à adoração. Você deve adorar. Sua vida tem sido gratidão, busca pela luz e pela palavra em louvor a Deus. Você é inspirado a explodir em exultação e agradecer fervorosamente a dádiva de Deus a nós, a dádiva de Deus a você. Você é um instrumento de adoração a Deus.
É maravilhoso ouvir a igreja cantando, como cantou neste culto. Nós cantamos exatamente que nós devemos adorar a Deus. Só para te adorar e fazer teu nome santo estamos nós aqui. Nós existimos apenas para adoração ao nosso Deus. Você tem rendido sua vida nisso? Segunda aplicação é sobre a nossa queda. Devemos suplicar perdão por nossos pecados, pois os nossos pecados rejeitam as dádivas de Deus. Você tem clamado a Deus para te salvar das trevas, das suas trevas, do seu coração que esbanja tanto ódio, tanta inveja, tanta malícia, das suas palavras que destroem pessoas, que murmuram e reclamam, que destilam veneno, dos seus olhos que desejam o que não é seu, que assistem obscenidades, que tanto veem coisas tolas e pouco leem a palavra de luz e vida. Carecemos de suplicar, chorar, clamar perdão a Deus pelos nossos pecados. Como segundo ponto, deu-se a nós. Deu-se a nós. Com destaque para o último versículo que lemos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, como do unigênito do Pai. Tendo então os homens rejeitado luz e vida, abraçado trevas e morte, caído do estágio onde Deus, por dádiva, os deixou, ainda assim, Deus se doou. Prestem atenção, Deus que já tinha dado algo magnífico, viu o homem desprezar. O que Deus fez? Ainda mais se doou. Deu mais um presente que não merecemos, mais do que a existência que já é imerecida em si. Deus não nos devia a criação, criou por graça, Ele ainda dá uma graça ainda muito maior, Ele dá a maior das dádivas a nós, Ele dá o Criador à criatura. Deus é dádiva. Veja, desde a eternidade, o Pai dá ao Filho a criação. Olha como é o trato dentro da Trindade. O Pai dá ao Filho a criação. Veja Colossenses 1,16 e entenda o motivo da criação, que se chama Jesus, o motivo da criação. Colossenses 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado para Jesus. Nós somos, como criação, o grande presente do Pai ao Filho. O Pai é dádiva também ao Filho. O que fizemos? Rejeitamos Pai e Filho. Rejeitamos o Santo Espírito. Mas, o Filho dá a si mesmo para salvar dos pecados. Então, se o Pai dá a criação ao Filho, o Filho dá a si mesmo pelo mundo. Então, Gálatas 1,4 fala de Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desenraizar mesmo, nos tirar as nossas raízes das trevas deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus Pai. Olha a retribuição, segundo a vontade de Deus. O Filho foi lá, então eu também sou dádiva, eu me entrego, a minha vida, eu entrego para destruir as bases do pecado. E o Espírito Santo, procedendo do Pai e do Filho, é dado aos filhos de Deus. João 14, Jesus explica isso.
nos garante isso. Quando ele estava indo, ele fala: vocês não ficarão órfãos. O que ele diz? João 14, 16 e 17: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Para sempre o Espírito fala: eu me dou e ficarei com eles, e os guiarei, os ensinarei, os levarei a Cristo. Então o Deus Trino está se doando para a salvação. Deus é dádiva de salvação a todos nós, a Trindade dá salvação. E se doa, do caráter dele ele age e fala: vou dar de mim. Nós, sem merecermos, recebemos. O Evangelho de João, então, trata de revelar a dádiva da vida, a dádiva do amor, através de Cristo, que veio a nós, através do Filho, através do Deus Filho, o eterno Criador, o Verbo que se fez carne, veio então falar que Ele habitou entre nós, dádiva dos céus a nós, esteve entre nós, cheio de graça e de verdade. A graça revelada em dar a si mesmo a imerecedores, graça sobre graça, doar-se em serviço, doar-se em amor, doar-se em cura, doar-se em libertação, doar-se em ensino. Ele veio graciosamente servir, cheio de graça, cheio de verdade, ao revelar a Deus, expressar, expor a verdade eterna de Deus, seja pelo que Ele fala, seja pela sua ação, seja pelo que Ele é, seja tudo que Ele em si tem por existência e substância, Ele revela e expressa plenamente a verdade de Deus, e faz assim, em graça e verdade, faz-nos ver a glória de Deus. Ele veio expressar a glória de Deus, como nenhum homem poderia. O próprio Deus, homem, pode. É o próprio Deus que está ali presente. É a máxima doação, o maior dos presentes, que anda entre os homens e continua doando a si mesmo, e chamando os homens para receber a sua dádiva. Recebam o que eu vos dou. Venham e desfrutem da dádiva, da luz e da vida. Vocês não merecem, mas é dádiva da graça. Vocês estão em trevas, mas é dádiva da luz. Vocês estão mortos, mas eu sou dádiva de vida. Jesus clama. Ele é a dádiva. Ele deu a si mesmo por nós. E o versículo sumo de qualquer evangelismo está centrado em dádiva. Vejam João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. O amor é dar de si mesmo. O amor é doar. E o Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Ele deu, o próprio Deus Filho, Ele deu o mais precioso, Ele deu o mais rico presente, Ele deu a mais especial das dádivas, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele tanto amou que deu Jesus, dádiva da vida eterna. Quem crer na dádiva, vive. Jesus então se oferece como dádiva ao longo do Evangelho de João, quando está falando que ele está cheio de graça e de verdade, expondo ao mundo a glória de Deus Pai. João narra, por exemplo, João 4,10,
Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Eu sou a fonte, a maior das dádivas, eu posso te dar vida. Você quer uma água, aquilo que mata a sua sede e te mantém vivo? Eu te dou água viva, numa fonte que vai jorrar em você por toda a eternidade. Eu te daria água viva. Jesus se oferece para jorrar para sempre em vida em você, dádiva. João 6, 33 a 35, João 6, 33 a 35 diz: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então este pão que dá a vida é o próprio Jesus. Jesus é que nutre, Jesus é que sustenta, Ele se oferece como pão para vocês comerem, e nós aqui nos juntamos para dividir o seu corpo, partido por nós, porque este corpo partido por nós nos dá vida, sustento em nós, vida para sempre, dádiva eterna. João 10, 10 e 11 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Notem, a realidade das coisas, para muitos do mundo, é que o mundo oferece coisas e a igreja tira coisas e priva de coisas. O verdadeiro diagnóstico é de que o inimigo, o ladrão, vem para subtrair, tirar coisas de você, vem para roubar, matar, destruir. Ele quer tirar, subtrair, arrancar a sua vida, destruir aquilo que você tem. Ele vem para tirar. Mas Jesus veio para ser dádiva de vida. Ele vem para que vocês tenham vida, porque o bom pastor dá a própria vida pelas ovelhas. Perfeita, pura, digna e eterna vida, dada por nossa vida. Ele se entregou por nós, tornou-se homem para toda a eternidade, por nós. Ele viveu uma vida perfeita, em serviço a nós. Padeceu, sofreu, morreu nossa morte e nosso castigo. O que nós, homens, demos a Ele? Vamos elencar. Para nós entregarmos a maior riqueza, nós demos 30 moedas de prata. Ao fiel, nós demos a traição. Ao justo, nós demos um julgamento corrompido. À verdade, nós demos falsos testemunhos. Ao mestre, demos negações de que o seguíamos. À cura, demos açoites. Ao rei dos reis, demos uma coroa de espinhos. Ao santo, demos cusparadas e zombarias. Ao puro, demos escárnios e blasfêmias. À água da vida, demos vinagre. À luz, demos um dia de trevas. À vida, demos uma morte na cruz. Jesus sabia o que nós daríamos a Ele. Jesus sabia os pecados que você daria para Ele. Sabia que o que nós ofereceríamos a Ele são açoites, são castigos e morte pelos nossos pecados. Ainda assim, ciente disso e olhando diretamente para você, Ele deu tudo por você. Deu sua vida eterna. Ele deu a eterna vida dele, para que você tenha vida eterna nele.
Ele ressurgiu. A vida venceu, não a morte. E a vida é dada a todo aquele que crer. Ele deu-se a si mesmo. A aplicação disso é que a salvação é dádiva de um Deus trino. Então, isso exige que nós conheçamos e adoremos o que o Pai, o Filho e o Espírito doaram aos salvos. Nós precisamos entender o que Deus, Pai, Filho e Espírito fizeram por nós e adorarmos por isso e rompermos em louvor pela dádiva da salvação, conscientes, exultantes, em postura de adoração verdadeira pelo Deus Trino que dá salvação. Nós devemos também entender que a graça, verdade e a glória são vistas em Jesus. Graça, verdade e glória são vistas em Jesus. Seu nascimento, vida, morte e ressurreição são dádivas da graça, testemunhos da verdade de Deus, glória celeste vista por homens, ouvida e tocada por nós. Não há maior dádiva do que Jesus, não há maior doação do que essa. Você recebeu essa dádiva. A todos que receberam, deu-lhes o privilégio de serem chamados filhos de Deus, mas somente aos que creem. Você crê? Verdadeiramente, você crê e recebeu a vida. Para analisarmos o terceiro ponto, a dádiva age em nós. Essa dádiva age em nós. A dádiva eterna criou, deu-se a nós, e a dádiva age em nós. Jesus, dádiva de vida e luz, Deus de amor que se deu por nós, nos chama a seguir. Nos chama a segui-lo. Ele é dádiva e nos chama a sermos dádiva. João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ser discípulo, seguir Jesus, é amar. Ele amou, por isso, deu a si mesmo. Você que crê, você que segue, você ama. Se não ama, não segue, não crê, não tem a vida. Você precisa amar, você precisa ser dádiva também. Entenda, até Pedro precisou entender isso, precipitou-se nisso, antes de estar pronto para ser dádiva. Olhe João 13, 36 a 38, como o próprio João trata isso, relata isso sobre Pedro. João 13, 36 a 38 diz: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Jesus estava ciente que ele precisaria passar por um processo e que no final o seguiria. Jesus já sabia disso e avisou. Mas Pedro não. Pedro falou: pode deixar comigo. Versículo 37, replicou-lhe Pedro: Senhor, não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Eu entendi, tu és dádiva, eu sou dádiva também. Também dou a minha vida, estou pronto para te seguir, porque eu sou também amor, eu também sou doação ao outro, eu dou a minha vida. Precipitadamente ele disse, Jesus disse, versículo 38, respondeu Jesus: darás a vida por mim?
em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Você ainda não é dádiva. Até para Pedro, Jesus disse isso. Tanto andando com ele, tanto aprendendo dele. Pedro, que seria um dos apóstolos, Pedro, que escreveu, está na Bíblia os seus escritos, Pedro, que foi muito importante para levar o Evangelho, Pedro, representante dos apóstolos na descida do Espírito Santo, em Pentecostes, e pregador da conversão de multidões, de milhares. Pedro não estava pronto. Dar a vida não é uma precipitação, é uma capacitação do Espírito. No auge da emoção, muita gente pode dizer: por ti darei a vida. Na frente dos soldados romanos e autoridades religiosas, com Jesus preso, até Pedro nega Jesus para salvar a sua própria vida. Somos nós melhores que Pedro? Nós podemos dizer aí ao cantarmos: tudo, ó Cristo, a ti entrego, e pegar o nosso salário e ignorar totalmente a Cristo. Pegar o nosso tempo semanal e dedicarmos tudo a nós mesmos, em qualquer campo da nossa vida, exceto Deus. Ter nosso prazer em qualquer coisa, menos na palavra dele. Amarmos tantas paixões que o mundo oferece, menos amarmos Jesus. Isso é negar a Cristo. Pedro não estava preparado, mas chegaria o momento. João registra depois, para curar as 3 negações, foram 3 perguntas. Tu me amas? 3 vezes Pedro respondeu que ama Jesus. O que Jesus considera? Apacenta as minhas ovelhas. Então, para amar de verdade e estar pronto para dar a sua vida para Jesus, Jesus diz que ele precisa dar a sua vida pelas ovelhas de Jesus. Ele precisa apacentá-las, ele precisa se dedicar a outro, ele precisa ser essa dádiva ao amar o próximo. Pela instrução do Evangelho, para a vida eterna de outros, Pedro precisaria ser dádiva. A tal ponto que Jesus conclui que ele seria morto por causa disso. Ele fala, quando você é moço, você coloca o seu próprio cinto, você se cinge. Vai chegar o tempo que outros vão te amarrar e vão te levar aonde você não quer. Falando da morte, que ele morreria pelo Evangelho. Por apacentar as ovelhas, ele daria a sua própria vida por Jesus. E dar a vida por Jesus é amar o próximo. Dar a vida por Jesus é oferecer-se ao próximo. João 15, 12 e 13, Jesus sintetiza isso. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Seguir a Cristo é ser dádiva, é amar. Crer em Cristo é ser transformado para amar. Conformar-se à dádiva. É tomar a cruz e seguir, é oferecer a sua vida. Esse é o custo do discipulado, vai te custar a sua vida. Pedro entendeu isso, finalmente, e amou, dedicou sua vida a Jesus, dedicou sua vida às ovelhas, creu e aprendeu a ser dádiva. A aplicação disso: Jesus é dádiva ao amar e entregar a sua vida, e você é chamado para segui-lo e ter vida eterna. Irmãos, o inferno está se enchendo de pessoas que vivem para si, que querem fazer tudo do seu jeito, aproveitar a própria vida da maneira que pensam ou se sentem melhor. Você não precisa morrer nas trevas de viver para si mesmo. Jesus te chama a entregar a sua vida em amor a Ele. Isso
vai te custar tudo. Isso é carregar a sua cruz. Isso é entregar-se ao amor e viver para Deus. Isso é ser dádiva, seguindo a Cristo. Pare de morrer para si e viva para Deus. Segunda aplicação é se você pensa estar em Jesus, mas vive para si, não pelas ovelhas de Jesus, você não ama a Deus. Não se engane. Entregar sua vida é render-se, é prostrar-se, é humilhar-se, é doar-se. É o mais sublime, sábio, perfeito. É amor, é prazer. É isso, o que Deus é eternamente. Não há existência mais sublime e perfeita. É o que Deus foi por nós e entre nós. E é o que o seu povo será agora e para sempre, em regozijo e glória. Ser amor, doar-se, caráter de Deus, caráter dos filhos de Deus. Se você tem dedicado a sua vida ao próximo, em algum momento desanimar disso, vendo tantas pessoas que se servem em banquetes deste mundo, recobre as suas forças, porque isso é participar do que é Cristo, é ser cruciforme, é ser a forma da cruz, é entender que neste mundo nós teremos aflições, mas estamos do lado daquele que venceu este mundo. É entender que nós sofreremos, mas para uma glória segura. É entender que a nossa vida deve ser dedicada. O quanto a sua vida é dedicada a outro. Concluindo, João 20:31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Creia que Jesus é o Cristo, e tenha vida. Creia que Jesus é o Filho de Deus, e tenha vida. Tenha vida no nome de Jesus. João 20:25. João 20:25. No chamado nosso a crer. Vamos lá para João 20. Versículo 25, e vamos ler alguns outros versículos de João 20 ainda. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. De modo algum acreditarei. Incrédulo confesso. Quem é esse? Tomé. Nosso padrão é não crer. Não olhe só para Tomé. O nosso padrão é não crer. A nós pertence por mérito a incredulidade. O que te segura de entregar-se à fé e confessar Cristo é Satanás. É o seu próprio pecado, é a incredulidade de um coração perverso. Tomé foi assim, mas veio Jesus. Mas Jesus se mostrou a Tomé. Mas Jesus chamou Tomé à fé. Versículo 26 diz: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus. Ó a intervenção. Veio Jesus. Pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu.
a melhor confissão de todo o Evangelho de João é a confissão de Tomé. Nenhuma outra, nem a de Pedro, nenhuma outra, falando tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, nenhuma outra tem maior nitidez do que chamar Jesus de Deus. Jesus é Deus. Tomé foi o primeiro cristão a declarar isso. De toda a história do cristianismo, o primeiro a declarar Jesus como Deus, com estas palavras, foi Tomé. Ele é muito conhecido por duvidar, mas ele deve ser lembrado como o primeiro a confessar: Senhor e Deus, Senhor e Deus. Mas você também é chamado a confessar Jesus como Senhor e Deus. Essa é a intenção dessa mensagem, desses versículos. Que você seja chamado a confessar Jesus como Senhor e Deus. Versículo 29, disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé viu e creu. Tomé viu, creu e confessou. Vocês não viram, mas são chamados a crer. Sem ver fisicamente as feridas de Jesus, mas vocês são chamados a crer. Sem tocar nas feridas, são chamados a confessar esse Jesus. Creiam e confessem: Jesus, Senhor e Deus. Jesus, Senhor e Deus. Crer em Jesus, dádiva da vida, e seguir a dádiva, dando a sua própria vida. Você está pronto para renunciar à sua vida, o seu eu, os seus gostos, e entregar no altar de Cristo? Você está pronto para tomar a sua cruz e ser crucificado com Cristo? Você está pronto para não viver mais você mesmo, mas Cristo viver em você, e a vida que agora você vive pela fé em Cristo Jesus, que se entregou por você, dádiva sobre dádiva, dando da dádiva que foi te dada. Você está pronto para entregar? Você está pronto para amar? Deus pode providenciar isso a você. Nenhuma mensagem, nenhuma teologia é adequada se não gera exultação. Paulo, quando escreveu aos Romanos, escreveu um dos maiores tratados teológicos da história. E quando ele escreveu o tratado teológico dele, ao chegar a sintetizar toda a teologia, ele estava no capítulo 11 como? Exaltando. Ele escreve um louvor. Ele começa a escrever louvando a Deus, um cântico, uma doxologia. Ele rompe em adorar a Deus por aquilo que ele conheceu de Deus. E nós precisamos adorar a Deus. Então eu vos chamo, vamos cantar, vamos responder a Deus em louvor e adoração, com o hino 192. Vamos cantar este hino, que é um hino que exalta a dádiva. Vejam, a primeira estrofe diz: Cristo veio dos santos céus, do mal salvar-nos, dado foi. Jesus, dádiva, ele foi dado pelo amor. Depois, ele diz que nós temos por sua morte a nossa salvação, pela compaixão. Nós não podemos comprar a nossa salvação, mas sem pagarmos nada. Vida é dada a nós. E nós, então, somos feitos filhos de Deus, aos que creem, e por isso, salvos estamos e glórias rendemos, só por Jesus. Vamos exaltar a nossa salvação somente em Cristo, cantando o hino 190.